uma transmissão ao vivo aqui pelo portal do Mossoró hoje, através de suas redes sociais. Pedindo desculpas aí a quem nos acessou através do Facebook. Se possível, passe para o YouTube, que é na página, no canal 12 Horas Mossoró. Ou você pode assistir também essa conversa que a gente vai ter com o pré-candidato a prefeito da cidade de Campo Grande, pelo seu Instagram, usando o Instagram do Portal Mossoró hoje. Vai lá, ao vivo, nós vamos estar presentes. Olha só, o Bibi já está presente aqui na página, a gente já está aqui visualizando ele, já conferiu a questão do áudio e também do vídeo. Não se assuste, aqui desse lado sou eu, do outro lado é ele. Nós agora vamos ter um papo bem animado para a gente conhecer um pouco do perfil de Bibi de Nenca, lá da cidade de Campo Grande, aqui do Oeste Potiguar. Uma cidade pequena, mas é bem agradável. O que eu gosto lá na cidade de Campo Grande são os açudes. Os açudes lá, eu acredito que alguém lá teve que ter tomado muito banho de açude. Eu fazia isso lá na cidade de Catolé do Rocha, antes de vir aqui para Mossoró. Bibi, boa noite, muito obrigado pelo convite, por ter aceitado esse convite e você participar dessa conversa comigo aqui, nas nossas redes sociais, permitir que nossos leitores aqui de Mossoró e da região conheçam melhor o pré-candidato de Campo Grande. Bibi, primeiramente, a gente tem tomado como regra ver onde nasceu, onde estudou, onde se formou, como entrou no partido, e assim finaliza a gente dizendo como é que está a sua preparação da campanha, né? Da pré-campanha. Como é que está a pré-campanha? Então, começando aí, de onde é Bibi de Nenca? Boa noite, César Alves. Uma satisfação atender a seu convite. Você é um amigo de longas datas, sou fã do seu trabalho. Obrigado. Você realiza um trabalho sério, responsável. Boa noite a todos, a sua enorme gama de leitores que lhe acompanham e que admiram também seu trabalho. E uma boa noite especial aos meus amigos e minhas amigas de minha querida e estimada cidade de Campo Grande. César, eu nasci em Campo Grande, como o próprio nome, né? Em 24 de julho de 1958, né? Sou filho de Dona Nenca, Dona Antônia Eufrásia, chamada mais comumente de Nenca, e meu pai, José Valdecente de Melo. E esse, infelizmente, veio a falecer quando eu tinha 2 anos e 5 meses. Estudei o primeiro grau, o ensino fundamental, na escola Adrião Melo, né? E o ginásio, naquela época, ginásio Xavier Fernandes. Saí de Campo Grande para fazer o 2º grau, que naquela época não tinha, fui para Natal e fiz o técnico em eletrotécnica na antiga Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, que hoje é IFRN. Concursei, fiz o vestibular, né? Prestei concurso para o vestibular, passei na primeira vez que fiz, no curso de Engenharia Elétrica, onde eu vinha me formar. E aqui... Bibi de Nenca César... é engenheiro elétrico. Isso. Engenheiro elétrico. Me formei pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no curso de Engenharia Elétrica. E aqui, César, eu gosto de fazer uma referência, porque eu tenho um orgulho muito grande de ter saído de Campo Grande, um menino pobre, arrimo de pai, né? Eu ia perguntar como é que tu conseguiu isso, né? De família bem humilde, conseguir sair para estudar em Natal e se formar em engenharia. Engenharia, não é qualquer uma não, viu? Isso, mas sabe o que foi, César? Eu vou lhe ser bem sincero. Minha mãe, ela era SG do grupo estadual, uma escola estadual, o grupo Adrião Melo. Sim. E meu avô, ele era cortador de bode, que a gente chama de marchante, né? E ele sempre dizia para mim que, digamos assim, as dificuldades financeiras que nós vivíamos, eles sempre diziam que o único caminho que eu tinha era o estudo, era a educação. Eles, naquela época, eles tinham essa visão e eu admiro muito eles, já naquela época, eles terem essa visão, porque hoje é fácil eu dizer para meu filho que o caminho é a educação. Mas naquela época não era tão fácil assim, né? Nem um pouco. E assim, a gente sem condições nenhuma, né? Mas assim, eu tive também um apoio muito grande de um tio meu, Raimundo Bode. Ele formou-se, né, também, e ele me ajudou bastante. E eu devo muito a ele também. Então, mas sair na marra, César, sair na marra. Com a mão no fecho, outra no canto, como a gente diz no interior. Bebê, mas voltando um pouquinho para Campo Grande, antes de você ir para Natal, você lembra da sua primeira professora, das pessoas da sua infância? Não, me lembro da primeira mesmo assim, César.
faz um certo tempo, mas eu tenho o nome de várias professoras que me chamaram a atenção naquela época, foi muito importante para mim, né? E eu podia citar a Dona Maria Cabral, minha professora de português, Dona Raimundinha, minha professora de história, Dona, quer ver mais, Maria das Graças Vieira, de ciência, Manelzinho de Birico, professor de geografia, Toninho de Duz, professor de matemática, Netinho de Leônia, professor de matemática, doutor Walter de Medeiros, que era um professor de história, um advogado fabuloso, um homem inteligentíssimo, doutor Gilene Freire, que hoje ainda é vivo, né, nosso professor também de inglês. Então, assim, Conceição Almeida, professora de contabilidade. Bom, tem muitas outras aí que eu... Doutora Josélia. Sabe por que eu pergunto? Sabe por que eu pergunto? Porque é o seguinte, sempre tem alguém no primário, a quinta série, quarta série, sexta série, oitava série, por aí, que dá aquela mão amiga, aquela mão que você não esquece, aquela lição que você não esquece. Isso. Termina por incentivar a ser aquele cara que, olha, não vai não, né? Eu empurro você, sabe? Dá um jeito. E você terminou conseguindo. Mas, César, o meu grande incentivo, sim, a minha grande mão protetora e estimuladora foi minha mãe. Pelo fato dela trabalhar na escola, né? Apesar dela não ser professora, ela é ASG, ou seja, ela fazia a limpeza, ela varria, limpava os banheiros da escola, entendeu? Sim. Então, ela fazia parte também da educação, né? Ela fazia parte como servidora. Então, ela tinha visão e foi ela quem, digamos assim, me pegou pela mão e disse, meu filho, o caminho é esse aqui. Entendeu, César? Agora eu entendi então, Bibi de Nenca. Por isso, esse Bibi de Nenca, e com muito orgulho, quando o cara diz Bibi, eu geralmente, César, complemento de Nenca, porque a referência não é Bibi, a referência é Nenca, você está entendendo? A minha referência é minha mãe. Importante demais isso aí, não tem preço. Não tem. Mas olha, vem cá, você vai para... Você terminou indo para Natal, você levou ano, Bibi? Terminar como, César? Repita aí. A sua transferência para Natal, que termina sendo uma transferência de estudar lá em Natal, você lembra o ano? Foi, lembro, foi 1973. Ô, Bibi, porque no ano que eu nasci? Foi, exatamente. Rapaz, eu tô velho. E eu? Pô, diga isso não, César. Você diz isso, cara, e eu? Eu tô novinho, tá? Mas nós estamos novos, César. Nós estamos novos. Agora eu fiquei intrigado. Naquela época era regime militar, né, no país, mas a gente vinha de uma Copa do Mundo de 70, devia um certo movimento. Tinha também um inverno de 74. Essa transferência para Natal certamente foi por estrada de barro, alguns trechos, né? Já havia a ponte de Felipe Guerra lá em Açu, porque essa ponte foi feita em 52, foi um pouquinho depois, né, que você foi. Mas me fala aí, como é que tu conseguiu sobreviver na capital para fazer um curso técnico e depois entrar na engenharia? César, foi difícil. Esses 3 anos de escola técnica, digamos assim, foi um tempo, para mim, extremamente marcante e de superação, César. Porque, como eu disse a você, meus pais não tinham condições. A ajuda que vinha era de feira de lanche. Minha mãe mandava bolacha, doce e tal. E eu morei na casa estudante. Sim, na casa estudante, tá certo. A estudante de Natal, certo? Sim. Eu fazia refeições lá. Se é que em determinados dias a gente podia chamar de refeição, porque tinha vezes que era só feijão ou era só caldo de peixe, entendeu? E eu não tinha nem sequer dinheiro para fazer um lanche fora. Quem me salvava muitas vezes, César, foi um conterrâneo meu que morava vizinha cá estudante de Natal, que era seu Chico de Chicuto, muito amigo de meu pai. Sim. E que tinha boas condições. Então, quando a situação lá do almoço não dava mesmo, às vezes nem tinha, César. Aí você batia no portão dele? Eu bati no portão dele, exatamente. Aí eu chegava lá e ele já dizia, meu filho está com fome? Eu digo, estou com fome. Já conhecia? Era. Aí ele já sabia. Quando eu chegava, ele sabia que o negócio lá não estava bem, né? Aí me dava de comer. Era uma pessoa me ajudou muito no momento de doença minha, que eu adoeci também. Ele ia lá onde eu morava, numa vila, em Lagoa Seca, me pegava, levava para o hospital.
Então, assim, César, eu sempre digo, quando a gente quer, sempre Deus tem uma mão, ele intervém através de outras pessoas, opera através de outras pessoas para que você resolva seus problemas, né? Isso. Então, Deus operou através de meu tio, operou através de minha mãe e operou através de seu Chico de Chicuta. Eu devo muito favor a ele por isso. Ele, nas horas difíceis, ele me chegou junto. Ô, Bibi, você tem Então, irmãos e tem irmãs? eu só tenho um irmão, mais novo do que eu, César. Ele mora em Campo Grande, ele só fez o 2º grau. E ele hoje está aposentado, trabalhou um tempo na COSERN, e depois na prefeitura, e depois se aposentou. Então, César, esse período de 3 anos foi difícil, mas eu diria que aí eu sempre, César, coloquei na minha cabeça uma coisa, eu só tinha um caminho, era a educação. Então, me dediquei de corpo e alma à educação, né? Estudava direto, e quando eu entrei na universidade, aí eu entrei, digamos, também no céu, né? E aí eu fui morar na residência universitária de Natal, o restaurante universitário em relação a Casa Estudante era um hotel 5 estrelas, né? A alimentação boa, de boa qualidade, a dormida boa. Aí tudo as coisas melhoraram bastante para mim. Aí tinha o crédito educativo, né? Então, assim, aí caiu, César. Aí o mundo se abriu, digamos assim, e eu continuei estudando. Tanto é que aqui, César, eu sempre gosto de fazer essa referência, César. Eu sou uma pessoa de origem humilde, continuo entendendo que a humildade faz parte da vida, que ninguém é nada, né? E que os valores materiais para mim não têm muita importância, e o que tem são os valores morais e éticos que eu herdei da minha mãe e de meus avós. Eles sempre diziam: meu filho, nós somos pobres, mas nessa casa só entra fruto do nosso trabalho. Isso eu não esqueci, César. E sempre que eu lembro dessa lição, eu me emociono. E eu, César, com toda dificuldade, eu terminei o curso de engenharia elétrica e tenho um diploma aqui, César, guardado, como o melhor, não sei nem se está aqui, eu guardei, o melhor aluno, está não. Um certificado. Do curso de engenharia elétrica. Um certificado. O certificado é concedido e a medalha, César, eu tenho uma medalha. E olha que eu concorri com os melhores alunos do curso do Marista, que era uma escola particular de Natal, né, muito boa, que ainda tem hoje, o Salesiano, e eu vim lá de Campo Grande, estudando sempre em escola pública, eu consegui esse mérito que eu digo que foi o maior orgulho que eu tenho. Tanto é que hoje eu tirei um dia desse, César, cópia desses 3 certificados para entregar aos meus filhos, para dizer que esse é o único, a herança que eu deixo para eles. É o significado de que a luta com honestidade, com responsabilidade e com dedicação vale a pena. Ô, Bibi, você me falou que durante o curso técnico passou uma dificuldade e você sabia que aquilo ali era o futuro, não tinha como ser diferente, a educação era o futuro, não tinha como ser diferente. Você veio, claro que de uma lição, uma formação dentro de casa muito boa, porque senão você não era essa pessoa que você é hoje. Mas quando você recebeu o resultado do vestibular, dizendo que você está aprovado, o seu nome está na lista, essa emoção, rapaz, como foi que você contou para sua mãe? César, minha mãe foi assistir esse resultado lá, em Natal. Ela foi assistir. César, eu digo a você com toda sinceridade, foi a maior alegria da minha vida. Eu me abracei com ela, nós passamos, eu acho que uns 20 a 30 minutos abraçados, chorando, eu e ela. Às vezes minha filha até diz, mas pai, a maior alegria não foi o nascimento de seus filhos. Eu digo, essa foi a segunda. A primeira, até hoje, César, eu tenho 62 anos de idade, completei agora no dia 24 de julho. A maior alegria que eu tive na minha vida, até hoje, foi no dia que eu recebi aquela lista que você sabe como era antigamente. Saía a lista. Sei, ficava colado no mural. Mural de aí o radialista ia lá para ler. Isso, aí... Ficava a ruma de aluno, o cara ficava lá, fulano de tal, Isso, desse jeito aí, César. Então, hoje ainda foi e continua sendo a minha maior alegria. Aí, Bibi, se graduou em engenharia, logo em seguida voltou ou foi
digamos assim, trabalhar? Não, César, aí veja bem, quando eu terminei o curso de engenharia, eu já estagiava, né, porque eu já comecei um estágio no Sebrae, aí eu já trabalhava, né, com 1 ano e meio, com 2 anos de universidade eu já dava aula particular para me ajudar, né, Sim. e consegui um estágio no Sebrae e depois na COSERN. E na COSERN, esse fato de eu ter sido reconhecido como o primeiro aluno, o melhor aluno do curso de engenharia, me ajudou muito para me ingressar na COSERN, que Sim, sim. naquele época era uma empresa de economia mista, administrada pelo Estado. Isso. E eu, logo em seguida, eu já estava há 1 ano na COSERN, e logo em seguida entrei como engenheiro da COSERN. Eu fui contratado no dia 1º de abril de 1981, como engenheiro da COSERN. 1981? E 1981. Trabalhei na COSERN até 1986. Até 1986 eu trabalhei na COSERN. Comecei em Natal, 1 ano e pouco. Você inverteu aí a graduação? Tem uma ligação aqui que está. Então, César, eu comecei em Natal e depois vim para Mossoró, né? Sim. Porque já tinha uns colegas meus. É que tem uma Já tinha pessoa uns ligando para colegas meus. você, né? Tá, A tá gente, só ligando. a gente diz aí, ele vai parar. Continua. Tem um amigo meu, conterrâneo meu, só ligando, rapaz. Acho que ele não está vendo. Tem como outra pessoa Então, fazer um contato com ele, pedir, porque senão ele pode ficar insistindo. Será que ele está precisando com muita urgência? não. Ele sempre só para Sim, bater dialogar, papo né? mesmo. Certo. Então, César, eu vim para Mossoró em 83. Não me esqueço do dia que cheguei em Mossoró, César. 21 de outubro de 1983. E, assim, eu já namorava... Eu já namorava com minha esposa, que é de Campo Grande também. E aí já tinha dois amigos meus, muito amigos meus, que vieram para aqui. E isso me trouxe... E na época, o doutor Hugo Júnior era o gerente aqui. E a gente tinha terminado o curso juntos. E ele me convidou para vir para Mossoró. E eu aceitei, porque ficava perto de Campo Grande, eu já tinha esse carinho pela minha cidade. E logo em seguida eu casei, né, em 84, eu casei e finquei morada aqui em Mossoró. E é uma cidade que hoje eu tenho muito carinho, porque fui muito bem recebido. Hoje eu tenho o título de cidadão moçoroense. E me casei em 84 com a Amália, que é minha esposa, atualmente, né? Continua, né? E espero sempre. Espero sempre que ela está aqui de lado, senão ela vem aqui, viu, César? Acaba com a entrevista. Então, assim, César, tenho 3 filhas. Tenho 2 filhas, Juliana, que terminou Direito, trabalha no Tribunal de Justiça, em Campina Grande. Tenho Júlia, que terminou Medicina e trabalha hoje, terminou residência universitária em Oncologia, trabalha no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. E tenho um mais novo, que é Júlio Chagas, que está concluindo esse ano o 2º grau, Júlio Chagas. Então, aí, César, em 98, César, eu saí da COSERN. Teve aquele plano de incentivo à demissão voluntária, naquele período da Também teve na privatização. Petrobras também, né? Foi lá depois da FHC, aquela coisa, dessas estatais, não? Não, foi quando houve a privatização da COSERN, no governo de Garibaldi. É isso mesmo, né? 1998. Isso. Aí eu fui convidado para ficar na COSERN. Na época, Antônio Espinosa, que era o presidente, que era do Grupo Iberdrola, Sim. ele me convidou para ficar. Mas nós tínhamos uma ação trabalhista, tinha um litígio, eu preferi ficar com a ação trabalhista, e quem ficasse com a ação trabalhista tinha que renunciar ao emprego, né? Então, fiz essa segunda opção. E, assim, minha esposa já tinha um comércio e eu não sabia que ela precisava de mim, do meu apoio. Eu, ficando na COSERN, não tinha como dar esse apoio, né? Porque eu tinha que ir para Natal, inclusive. Naquela época, o doutor Espinosa me convidou porque eu tinha que ir para Natal. Então, eu optei por sair
e abrir uma empresa com mais 2 sócios, a CCW Engenharia, que hoje ainda tem a CCW. Eu saí dela em 2012 por questões de incompatibilidade, não tinha como ficar na função de prefeito e contribuir com a empresa. Então, eu preferi sair da empresa em 2012. Eu já tinha me afastado legalmente em 2009, quando assumi a prefeitura de Campo Grande, e em 2012 saí definitivamente, vendi minhas cotas, né, e me dediquei e fiquei só com a prefeitura, entendeu? Eu sei que é uma grande felicidade a questão do nascimento dos filhos. Sua filha tem razão disso aí, com certeza é uma grande felicidade. Você me falou dessa sua transferência para cá na época da Grande Seca, 81. Nós estávamos vendo a Grande Seca de 81 até 83. Mas me falou também do seu casamento, que foi no ano de um grande inverno, em 84. Aliás, de um bom inverno. Né? Um inverno bom para feijão, para milho. Estou falando do sertão, viu? Isso. Estou falando do nosso sertão. Mas você acaba de me revelar aqui que a Juliana se graduou assim, em Direito. A Júlia em Medicina, está num dos maiores e mais respeitados hospitais do país. E o Júlio provavelmente está num caminho disparado. Me fala do orgulho de pai também. Hein? Me fala do orgulho do pai também. Rapaz, é indescritível. Ela diz, papai, toda a vida, quando ele conversa com pessoa, ele tem que dizer isso. Mas tem que dizer. Você concorda, César? Concordo. Porque é uma coisa que mexe com a gente, que é a satisfação, aquela história. O ego, quer dizer, significa que tudo que eu aprendi, eu consegui transferir para eles, né? Isso. Esse ensinamento de que a educação é o caminho. Eu sempre gosto de dizer isso. E eu fazia uma coisa como gestor, César, que nós, do interior, nós temos uma limitação a achar que nós não somos capazes. E eu trazia, geralmente, exemplos. Eu levava todo ano letivo, no início do ano letivo em Campo Grande, eu levava um exemplo de uma pessoa, César, uma palestra. Levei o doutor Genivan Josué Batista aqui. Que é um exemplo espetacular. Sim, é uma história espetacular. Conhece, né? Conheço. É uma história espetacular. E é um cara genial, viu? Genial. Começou, ele morava numa fazenda em Campo Grande, Monte Alegre. O pai dele era vaqueiro. E ele se formou-se, né? Tornou-se secretário de Estado e hoje um grande empresário. Não é verdade? Um grande matemático. Antônio Gentil, você conhece, da Boticário. Sim. Que é de Campo Grande, é outro exemplo disso. Eu levava essas pessoas, César, para abrir o ano letivo, para mostrar que não é só filho de rico que pode alcançar sucesso, não. Muito pelo contrário. As pessoas humildes, com dedicação, com esforço, conseguem também vencer na vida. Eu levei Josivan, reitor da universidade, que morava em Apanha-Peixe, aqui em Caraúba, porque ele dizia que morava numa casa de taipa. É outra grande história. Foi reitor da universidade. É outra grande história. Um cara que fez a transformação da ESAM em UFESA. Pegou a ESAM com 800 alunos e hoje está com 12 mil, com um alcance ali na região central, Caraúbas, Pau dos Ferros, aqui em Mossoró. Um espetáculo, mais de 40 cursos. Espetáculo. Levei Josivan para dar palestra em Campo Grande. Então, assim, eu levava pessoas humildes e que têm uma história hoje de sucesso e conseguiu tudo graças ao quê? A educação. A educação. Mais um pouquinho de educação e uma mãozinha amiga da mãe. Também. Não, também. Eu estou falando da formação dentro de casa, tem que ter. Tem que ter. Essa formação, ela, César, ela é infalível. Você pode ter a melhor universidade do mundo, se você não tiver uma formação moral e ética de dentro de casa, você não chega lá, não. Olha, nós já estamos aí com quase 30 minutos de conversa. Agradecer aqui a audiência a meu amigo Neném de Doca, Neném do Gás, lá do município de Paraú, que fica perto de Campo Grande. Eu conheço o Neném do Gás já faz alguns anos. Ele é um cara que fica mexendo nas coisas o tempo todo, é muito inquieto. Ele é secretário lá do município de Campo de Paraú. É uma figura espetacular. Agradecer também a audiência a uma telespectadora aqui especial. Eu acho que é sua filha. Ela está dizendo que um pai como você não tem comparação. Né? Então, eu não duvido, não, porque ela deve ter razão com relação a isso, com certeza.
Deixa eu só passar aqui, ver se eu consigo ver todo mundo aqui. Ô César, Oi. você falou aí, Neném do Gás, Neném está fazendo um grande trabalho. Tá, né? À frente lá na Secretaria de Agricultura, em Paraú, como você disse, ele é Secretaria de Agricultura, isso. De Agricultura, ele sempre manda postagens, eu acompanho o trabalho dele, é um trabalho muito, muito bom, maravilhoso, que ele está prestando lá na Secretaria de Agricultura, prestando relevante serviço aos agricultores lá daquela cidade. Muito bom. Me parece que ele tem uma atenção muito boa à pessoa, né? A pessoa do e é muito importante isso. Me parece que você também trabalhou isso muito em Campo Grande, quando você fala que levou pessoas com exemplo. Se você levou pessoas com exemplo, você prestou muita atenção à pessoa, ao cidadão, e foi a ele que você fez isso. Mimi, foi isso que fez você fazer essas duas gestões em Campo Grande e sair com o índice de aprovação lá em cima e deixando o município organizado. Isso eu não estou precisando bajular, porque é o seguinte, o Bibi, ele deixou isso, e isso é público. Quando ele deixou a prefeitura, ele deixou tudo organizado com dinheiro em caixa. Talvez um dos únicos prefeitos aqui dessa região que fez isso. Você fez essa gestão voltada para o povo, assim, ouvindo as pessoas, como é que eu posso dizer assim, pensando nela, no desenvolvimento dela? César, foi muito boa essa sua colocação. Quando eu cheguei em Campo Grande, César, nossa cidade era dividida radicalmente entre Bicudo, de um lado, e Bacurau, do outro. Bicudo e Bacurau não se peitava, digamos assim, né? Eu acho, César, eu sempre disse, rapaz, eu não vou voltar para a minha cidade para estimular esse tipo de rivalidade. Eu acho que existe a diferença política, existe, como hoje tem. Eu sou Bacurau, existe o adversário, na verdade. Isso. Mas isso é na época da política, na época da eleição. Passou a eleição, César, eu tinha convicção que eu tinha que administrar para todos. Eu não podia administrar só para os meus. E abracei a todos os adversários. Abraçar, César, no sentido de dar atenção, de dar um bom dia, de dar uma boa tarde, de ouvir a pessoa. Você está entendendo? Porque César, eu sempre entendo o seguinte. Eu aprendi muito com meus avós também, meus pais, minha mãe, a respeitar, a palavra respeito. Eu sempre vejo hoje uma guerra homofóbica, não sei o que, é homossexual, não olha, é transexual, é isso, é aquilo. Eu olho para a pessoa e vejo pessoas. Se todo mundo respeitasse as pessoas como elas são, nós seríamos diferentes, Sérgio. Nós viveríamos com passividade, com harmonia, em paz. Você concorda comigo? Concordo. Se eu respeitar você como não interessa quem, eu tenho interesse em saber o ser humano. Isso é que para mim importa. Então eu trabalhei, César, eu fiz muitas obras em Campo Grande que eu me orgulho. Muitas, não são poucas não. Destaque, por favor. Pode destacar, por favor. Olha, César, eu peguei um abatedouro que ele não estava concluído. Já vinha da gestão anterior. Lembrando que abatedouro público, eu acompanhei obras desse sentido em Alto do Rodrigues, em Pau dos Ferros, em Caraúbas, em dezenas de outras cidades por onde eu viajei no Rio Grande do Norte, e fazer abatedouro público não é obra fácil. É difícil. Não. Você conseguiu? Dificílima. César, eu consegui, eu tinha a parte física, tinha uma parte 80%, 70% mais ou menos concluída. E eu recebi do Ministério da Agricultura um documento, um ofício, chamado TCE, Tomada de Conta Especial. O que é tomada de conta especial? É responsabilizando o gestor que não conclui a obra para dar a funcionalidade da obra. Sim. Se eu fosse um irresponsável, César, eu tinha pegado o documento e jogado na lata do lixo, porque eu não era o gestor, não era responsável pela obra, entendeu? O que foi que eu fiz? Eu disse, eu vou concluir esse abatedouro, porque a culpa não é da gestão anterior. Ele fez o que pôde fazer. Se ele não pôde concluir, é obrigação minha como gestor concluir aquela obra que ele deixou em andamento. E você poderia... E essas alturas, o ex-gestor já era meu adversário político. E você poderia fazer muito bem, como muitos gestores que eu conheço aqui na região, que pega a obra do adversário, deixa um esqueleto e diz, olha, é ele responsável. Pronto.
Rapaz, isso continuidade na gestão com recursos públicos, é responsabilidade. Pronto, você disse tudo agora. Foi o que eu fiz. Eu não tinha como eu ir mais pleitear recursos federais, porque o recurso federal já tinha vindo. Sim. Então, eu fui com recursos próprios, juntando o pouco que tinha, e eu digo, vou concluir essa obra. Aí foi uma saga, eu chamo uma saga, porque quantas vezes eu fui no IDEMA, na Anvisa, em tudo que era obra, para você conseguir uma licença do IDEMA para funcionamento do abatedouro, você sabe a dificuldade. É exatamente a conclusão do abatedouro, é isso, são as licenças. Pronto, são terríveis. Pronto. Aí tive que fazer lagoa de estabilização, tive que fazer curral para gado, tive que fazer curral para caprino, para ovino, tive que comprar serras elétricas, pistola, porque você não pode mais abater o animal no tiro, nem com machado. Isso. Enfim, César, eu inaugurei o abatedouro em julho de 2016, entrei até os baldes, César, os baldes para colher sangue é de aço inoxidável, porque senão a Anvisa não recebia. Deixei com licença, tudo funcionando. Essa obra, para mim, foi uma das obras que eu tenho mais orgulho. Com um posto de saúde que eu fiz em Campo Grande, que era abandonado, servia para as pessoas, as suas necessidades fisiológicas. Construí um postinho. Ao lado, eu construí uma UBS. Asfaltei metade de Campo Grande, César. Perfurei, naquela época de seca, César, 48 poços perfurados e instalados com catavento. Eu já ia perguntar, nós tivemos uma temporada de seca aí de 2011 a 2016, 2017. Eu ia dizer, mas você já começou, pode meter o laço aí. 48 poços perfurados nós conseguimos, junto com a Secretaria de Recursos Hídricos do Estado, e junto com a FUNASA e junto com o DENOX, através de convênios. 48 poços perfurados e instalados. Eu, aproveitando um sistema, outra obra que eu aproveitei, um sistema que foi feito pela Sertão Verde, sim, que era a nossa cooperativa Sertão Verde, que tem em Campo Grande. Eles fizeram um sistema, conseguiram recursos e fizeram um sistema que a gente ia tentar trazer água da barragem de Umari. Então, ficou as caixas d'água e o sistema de distribuição. Então, foi o que eu fiz. Aproveitei os poços que eu perfurei e levei água para a caixa d'água e dessa caixa d'água, por gravidade, foi para as casas. Em Bom Jesus, concluí essa obra depois de perder a eleição. Fiz na Cabeça do Boi, levando água para a Caatinga para dar água ao gato que estava morrendo de sede. Isso foi uma obra interessantíssima, César. Existe um poço na Cabeça do Boi que ele tinha vazão de 14 mil litros. Eu consegui com o DENOX. Cabeça do Boi é uma localidade no município de Campo Grande, que fica mais ou menos, dá uns 10 quilômetros até o local? De Campo Grande até lá? Sim. Não, dá mais. Eu acho que dá na faixa de uns 17 quilômetros, mais ou menos. Que fica a 17 quilômetros da cidade de Campo Grande. Eu só quero situalizar aqui, Bibi, porque é o seguinte, Campo Grande, ele tem, eu vou dizer aqui, 60%, 70% da população é na área urbana, mas tem uma população rural que chega a quase 40%. Me corrija se eu estiver enganado. 45%. 45%. E isso exige um investimento extra, porque é longo, é distante chegar nessas comunidades. E aí a importância desses postos. Aí, César, naquela época da seca, o pessoal reclamava muito. Tem uma área lá que eles chamam de Caatinga e o gado morrendo de sede. Eu fiz uma parceria com a comunidade. Vocês colocam a caixa d'água elevada e eu levo a tubulação desde o poço até a caixa d'água, que dava 1.700 metros. Ok? Fizemos com recurso do município e a comunidade entrou com a caixa d'água. De lá nós fizemos um sistema, César, que abastecia as cocheiras de água para o gado beber. Inclusive com um sistema de monitoramento. Quando a água baixava até determinado nível, como ficava longe, não tinha como a pessoa chegar lá e ligar, nós botamos com a boia elétrica, que quando a água baixava a determinado nível, automaticamente a água enchia o tanque lá para o gado beber. Nós fizemos isso na Cabeça do Boi. No Pimenta, nós também fizemos um sistema de distribuição na comunidade lá de Monte Alegre, entendeu? Então, no Salgado, nós também, aproveitando o poço que existia lá e essa tubulação
nós ativamos, quer dizer, era uma água um pouco salobra, mas era uma água que chegava naquela época às casas das pessoas que servia para lavar roupa, para dar de beber a um animal, a galinha que o cara criava. Então, tudo isso, César, nós fizemos, isso me orgulha muito. 79 casas, César, nós fizemos na zona rural de Campo Grande. 73 casas na cidade e fizemos 79 na zona rural. Quase 150 casas, entendeu? Então, tudo isso, academia de terceira idade, né? Nós fizemos na cidade, entendeu? Essas obras, César, elas realmente, o início do... Pronto, tem uma obra que nós iniciamos, que foi um cemitério novo, né? Apesar de eu ter deixado os recursos, não foi concluído, está abandonada essa obra, que deveria ter sido concluída, porque o nosso cemitério já está saturado, digamos assim, está cheio, precisa de um cemitério novo. Eu deixei recursos para ser concluído, pelo menos a primeira etapa, não foi, tá? Deixaram lá abandonado. Isso me magoou bastante, porque era uma obra que precisava ser concluída, entendeu, César? Agora, de todas essas obras, César, que eu citei aqui, que eu tenho muita satisfação de ter podido realizar, afora duas obras importantíssimas estruturando para Campo Grande, César, que eu consegui junto com o governo federal e estadual. Campo Grande tinha problemas seríssimos de queda de energia. Eu fui à COSERN e conseguimos, mostrando... Você voltou, né? Hoje em Campo Grande tem uma subestação da COSERN, César. Que aí garantiu, não tem mais queda de energia. Não tem mais queda de energia. Campo Grande hoje tem uma subestação na entrada da cidade, entendeu? Nós tínhamos uma pontezinha na entrada de Campo Grande que todo inverno que tinha levava Campo Grande, ficava intransitável. Isso eu lembro. Na última vez que aconteceu isso, eu estava em Mossoró. Me ligaram de 5 horas da manhã, disse, rapaz, a ponte do rio Pitombeira foi-se embora, Campo Grande não entra nem sai. Até um carro foi? Aí, hein? Até um carro foi? Pois é, você sabe dessa história, né? Aí sabe o que eu fiz? Fui aqui no DENIT, peguei os dois engenheiros, Newton Filho, que você conhece. Conheço, sim. E Gustavo, que hoje já aposentou-se, Gustavo. E eu digo, nós vamos a Campo Grande agora, que fica na BR. Rompeu, vamos lá. E fomos, chegamos lá, eu disse, olha, isso aqui vem se repetindo ano após ano. Nós precisamos fazer aqui uma ponte de vergonha. E fizemos, entendeu? Fizemos uma ponte lá hoje, graças a Deus, teve um inverno esse ano grande, teve enchente do rio, uma ponte, beleza, nunca mais teve problema, entendeu? Mas tem uma coisa, César, que eu tenho o maior orgulho, e não é esse, dessas obras, porque obra de tijolo e cimento passa. Eu digo que não é difícil fazer, não. A minha maior obra foi exatamente olhar todos os Campos Grandes com o olhar da igualdade. Eu acho que essa foi a minha maior obra, entendeu? Pacifiquei minha cidade, pacifiquei a nossa cidade. Eu entro na minha cidade hoje, porque política, você sabe, tem pessoas que não gostam de você só pelo fato de você ser adversário. Sem você nunca ter feito mal a ninguém, mas só quando ele olha, já olha para você inimigo. Com raiva. Hein? Já é inimigo. Já é inimigo. Infelizmente é assim. Mas eu tenho o maior orgulho de ter plantado essa semente, a semente da concórdia, da paz, e é com esse mesmo sentimento, César, que eu me proponho, sou pré-candidato a prefeito de Campo Grande, e me proponho a concluir e restaurar coisas importantes que eu deixei, que infelizmente, César, eu implantei em Campo Grande uma coisa que você talvez não saiba. A maioria das praças de Campo Grande eu botei internet. Não sabia, não. Porque as pessoas pobres talvez não tivessem condições de botar a internet em casa e ia para a praça e se conectava à internet. Simplesmente tiraram tudo isso. Não sei sem razão de quê. Porque é um valor tão pequeno. Parece que é uma coisa assim como dizer, o que foi dessa administração eu quero acabar. Infelizmente, aí isso me doeu muito, César. E foi o que me fez estimular a ter vontade de voltar a Campo Grande para restaurar o que nós deixamos de bom. Era isso, a minha próxima pergunta era basicamente isso aí. Eu queria saber porque é o seguinte, você, apesar de ser novo, né? Você não é velho, deixava isso bem claro. Estou novinho. Novinho, foi. Quando você ainda estava para sair do governo, você teve algum problema de saúde. E eu imaginava até que você não ia mais voltar para a política, ia né,
evitar isso aí. Mas você, o problema de saúde, eu posso dizer, é a questão do coração, todo mundo sabe, né? Que você Ah, precisou de tratamento e cuidados, não é isso? isso. Mesmo, César, mesmo assim, você voltou com. mas César não tinha, eu lhe digo a você com toda sinceridade, eu não tinha mais nenhuma pretensão, César, porque eu acho que eu tinha cumprido a minha missão, César. 8 anos, saí da minha cidade. Eu César, antes de percebi eu isso quando você sair. concluiu o governo, Bibi. Confesso a você, eu Hum, achava que você não ia votar mais de jeito nenhum. não, muitas pessoas. Você mesmo uma vez eu tive de dizer a você, lembra que Isso, a gente eu se encontra? perguntei, lembro. Você perguntou a mim, eu digo, não, César, eu acho que eu cumpri minha missão. E você até me elogiou na época que eu fiquei muito feliz com a elogio que você fez. Você disse, Bibi, eu sou admirador da sua gestão, do trabalho que você fez, como você deixou a prefeitura. César, eu tenho um caderno, eu vou dizer isso aqui, poucas pessoas sabem. Eu tenho um caderno com as certidões negativas de débitos, de todos os fornecedores que prestaram serviços e forneciam materiais à Prefeitura de Campo Grande. Sabia disso? Não. Depois eu tenho. Eu Isso, tenho. isso é zelo. Certidão negativa. Isso Eu é zelo. mandei. Isso é zelo. Eu entreguei, César, a frota de todos os transportes em praça pública, César. E graças a Deus que eu fiz isso. Porque eu fiz isso e ainda disse que eu deixei sucateado. Imagine se eu não tivesse deixado. E ainda deixei em caixa, César, R$ 2.144.344,64, César. Que No bem, olha. relatório que foi encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, ao Ministério Público do Estado e à Câmara Municipal. César, eu não tinha. Então, em função de tudo isso, César, eu achei que eu tinha cumprido minha missão. Eu Sim. estava satisfeito demais. Saí com aprovação, como você disse, de 84%. Fui considerado, em 2015, avaliado pelo Instituto como um prefeito mais bem avaliado do Rio Grande do Norte. Você sabe disso. Sei, sei. Então, assim, eu acho que eu tinha cumprido, mas fizeram algumas coisas, César, essa administração atual, que eu sempre tive muito reconhecimento por todos os prefeitos. Todos os prefeitos, eu sempre elogiei o trabalho que eles tinham feito, que eles tinham contribuído para a nossa cidade. Mas essa gestão, ela preferiu esconder as suas falhas, atribuindo a mim, jogando pedra na minha administração. E aquilo me feriu muito. Me feriu muito. Eu digo, rapaz, porque dizem, César, que na política os seus amigos o faz sair e os inimigos fazem você voltar. Os inimigos que eu digo, os adversários, né? Isso. Eu não tenho inimigo, eu tenho adversário político. Bom, Então, César, eu resolvi, e o grupo político a que eu pertenço se uniu em torno dessa proposta e disse, Bibi, a pessoa para restaurar Campo Grande e fazer Campo Grande evoluir é você. É você. Campo Grande passou 16 anos crescente, evoluindo, sempre crescente. Foram 16 anos. Foram 8 anos do gestor que me antecedeu, mais 8 anos da minha gestão. Sempre Campo Grande conseguindo evoluir e, infelizmente, agora não evoluiu. Infelizmente, não evoluiu e eu estou propenso, estou me colocando novamente à disposição dos meus conterrâneos para que a gente possa colocar nossa cidade no lugar que ela merece. olha, a gente ainda tem 11 minutos para conversar aqui. Isso é marcado pelo Instagram. Ele fica lá me perseguindo. Aí, 26, 25, tá vendo? Ô, Bibi, me fala como é que tá a pavimentação das suas discussões partidárias, pensando na campanha, pensando numa proposta para o município de Campo Grande. Como é que tá essa pavimentação? Quantos partidos já estão com você? Não tem partido com você? Como é que tá essa questão? César, eu pertenço ao MDB, né? Nós sempre fomos MDB. Nunca saí desse partido. Provisoriamente fui para o PSDB, mas nem cheguei a ter nenhum contato. Na realidade, eu sempre me considero MDB. E nós temos hoje o Avante, que presidente é o vereador Wagner Souza, está conosco, já deu o sim. Nós temos uma parte do PSC que nos apoia, né? Mas a gente está aguardando ainda algumas definições. E nós temos, César, também o PT, com quem nós temos mantido uma boa relação e um bom contato. Nós estamos aguardando essa definição
do PT. Eu espero que possamos concluir com êxito esse entendimento, porque o PT participou da nossa primeira gestão. Inclusive, Caramuru foi o nosso vice. Sim. E o PT, César, tem quadros importantíssimos, pessoas que podem muito nos ajudar a contribuir para o nosso trabalho. E assim, César, eu sempre tenho dito, e vou dizer aqui de público, a sua enorme audiência, que eu estou voltando, César. Eu posso estar um pouquinho velho, mas eu quero voltar renovado, César. Eu acredito muito na renovação dos quadros de trabalho que vão trabalhar conosco. Cabeça nova, arejada. Nós temos hoje em Campo Grande um número muito grande de universitários, pessoas que estão buscando o seu espaço, né? Na UFRN, na UFESA, na UERN, nos campos na UNP aqui, entendeu? Então, no IFRN. Então, nós temos hoje um quadro, digamos assim, intelectual em Campo Grande muito bom. E é com esse quadro que eu vou contar para fazer, digamos assim, uma administração renovada, motivada, para a gente, se Deus quiser, fazer tudo que precisa ser feito. Bibi, foi um prazer enorme conversar com você. Você sabe que é muito melhor, é bom demais. Na padaria, no supermercado, em Campo Grande. É verdade, na esquina lá do nosso mercado de cidade aqui na Abolição em Mossoró. Mas na verdade a gente fica torcendo que você consiga retribuir ao povo de Campo Grande aquilo que você teve no passado, que foi sua formação, e deixe sua marca. Faça seu dever, né? E eu acredito que o povo lá da cidade, em sua maioria, vai lembrar de você e vai reconhecê-lo e vai recompor, vai devolver a prefeitura para você fazer o trabalho que o município precisa. A gente fica aqui na torcida, Bibi, porque eu conheci tantos municípios nesse estado, viajando para trabalhar para a Gazeta do Oeste, para o Jornal de Fato, para agências externas. Fiz grandes reportagens para a veículo de comunicação como Folha de São Paulo, até para jornais do exterior, como o Times, como Los Angeles, como o The Guardian. E isso é um testemunho meu. Eu disse a você naquele dia, rapaz, eu não tenho uma cidade que não tenha terminado a gestão em 2015, que foi um período de crise, você lembra, era crise. E você foi lá e entregou a cidade arrumada. Todo mundo estava apertado, não tinha nem de onde tirar dinheiro, porque se comprometeram o caixa e em 2015 o país quebrou, afundou. E você entregou o município organizado. Isso aí eu digo, eu não tenho pra que dizer em canto nenhum. Eu até disse, mas como é que ele conseguiu? Como que ele conseguiu? Se ele conseguiu, tem que ter isso reconhecido. E aí a gente está falando do município que não é rico em royalties, como é Mossoró, como é Alto Rodrigues. A gente está falando do município que é de povo mesmo, agricultor, a questão da criação do boi na zona rural. E isso, mesmo assim, você conseguiu fazer a diferença. Tem que servir de exemplo. Se A ou B não quer admitir, é problema dele. É problema deles, sabe? E eu não tenho dúvida que, Bibi, muitas dessas pessoas que estão hoje aí formadas, que estão se formando, estão se graduando, estão se especializando, é fruto também do seu exemplo lá de trás. Porque não tem como não ser. Você falou, o que você falou, levar a pessoa para servir de exemplo na escola, você disse, o caminho é esse, está aqui o exemplo. Muitas dessas pessoas que estão se formando hoje passaram por isso. Por isso. Eu não tenho menor dúvida disso. Olha, muito obrigado à audiência. Eu não vou poder ler aqui o nome de todo mundo. Não tenho como ler. Pela quantidade de pessoas que estão aqui acessando. Muita gente de Campo Grande, por sinal. Muito obrigado pela audiência, você aí de Campo Grande. E um forte abraço para ao meu amigo Sheldon Uruca, que é da assessoria do gabinete do senador Jean Paul Prats, está aqui assistindo, aplaudindo. Meu amigo Sheldon, muito obrigado pela audiência. Você sabe que nós fomos lá na cidade de Campo Grande, comer um peixe frito lá no açude como é o nome do açude? No açude do Morcego. Do Morcego, no açude do Morcego. Está em Irenice, estão em Irenice. Prepare a caminhonete, nós vamos voltar lá de novo. E deixar o espaço aí para a Bibi mandar uma mensagem com relação a essa sua pré-campanha
já está se aproximando, né? Está chegando. Com certeza. César, mais uma vez, lhe agradecer de coração pelo carinho, pela sua amizade, por ter me convidado a compartilhar com seus leitores, com seus seguidores, a sua audiência. Agradecer muito especialmente a todos os meus conterrâneos, meus amigos e minhas amigas de Campo Grande. E dizer, César, que eu volto revigorado, motivado, certo? Para participar dessa campanha, dessa pré-campanha. Coração limpo, César, sem nenhuma mágoa, sem nenhum ressentimento, não tenho de ninguém. Eu só guardo no meu coração espaço para o amor e para a paz. Eu não faço política, César, com rancor. Não faço, não. Eu só faço aquilo que eu faço com amor. Então, tudo que eu faço com dedicação, com amor. Sempre foi assim, no meu trabalho, na minha vida pessoal e na minha vida política também é do mesmo jeito. Às vezes a pessoa até censura, rapaz, você não sei, é a minha forma. Então, me perdoe se eu estiver errado, me perdoe, mas eu sou assim e eu não tenho como mudar mais. Eu só sei fazer as coisas se for com paz e com amor, e é assim que eu vou trilhar o resto da minha vida. E, César, eu não poderia deixar de dizer outra coisa que me orgulha muito, César. Você terminar um mandato de 8 anos e eu não respondo, eu não tenho um processo de improbidade administrativa em 8 anos de mandato. Isso também, César Alves, me orgulha muito. Meu muito obrigado a todos vocês, o meu muito obrigado, que todos tenham uma noite bem feliz, abençoada pelo nosso Deus. Muito obrigado. Eu que agradeço, boa noite a todos.